Para quem não me conhece, e vou falar, para quem me conhece também me chama Felipe. Então, hoje eu trouxe um assunto bem pertinente para nós. Espero que os seus ouvidos estejam atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. E, para começar falando disso, houve alguns pedidos, alguns agradecimentos, e a irmã agradeceu por ter conseguido essa vitória sobre o cigarro e por também estar presente aqui. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês: é no momento mais cansativo e no momento que você está com menos vontade de estar aqui que você precisa estar aqui. É no momento que você está assim, esgotado, que você não tem força, que está tudo contra você, o mundo está desabando, problemas vindo, família, emprego. É o dia que você tem que estar. Porque quando você vir aqui, quando tiver acontecendo essas coisas, e você estar aqui, você estiver aqui na presença de Deus, você com certeza vai sair fortalecido. Amém. E você vai sair com esperança. Porque a nossa diferença, e eu digo a diferença daqueles que creem em Deus e creem em Jesus, e se você está aqui hoje, você está dentro desse pacote daqueles que creem em Jesus, é que nós temos esperança. E a esperança, ela move caminhos, ela abre portas, né? Muitas vão se fechar no mundo, mas quando se tem esperança, e a esperança em Cristo Jesus, ela vai abrindo portas que a gente achava muito difíceis de ser abertas. A saúde como um todo, e a saúde brasileira, a OMS, o Ministério da Saúde, ela trabalha cores em determinados meses. E a gente entrou hoje, a gente entrou um pouco recentemente no setembro, o quê? Amarelo. Outubro vai vir o quê? Rosa, novembro azul e assim vai, dezembro vermelho e tudo mais. E qual que é o propósito de se trabalhar a saúde, E especificamente o setembro amarelo? É a saúde mental. E por que falar sobre isso, Por que falar sobre isso? E para que a gente conversar sobre isso? Porque hoje a gente vive uma crise tão grande de pessoas que estão passando por problemas mentais, que cada vez mais está sendo batido nessa terra. Transtornos mentais. E a gente nem precisa falar disso. Eu sempre, quando venho aqui, eu gosto de trazer alguma coisa que auxilie esse pessoal. Ô Luiz, bota a amarela para mim aí, a foto amarela. A gente tem alguns dados aqui. Por que falar? Porque o suicídio é uma triste realidade de muitas pessoas no mundo e gera grande prejuízo à sociedade, além de muito sofrimento. Por isso a importância de conversarmos sobre o assunto. Trata-se de um grave problema de saúde pública, de caráter complexo, multifatorial, sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. O estudo da Unicamp apontou que 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram em dar um fim à própria vida. E desses 17, 4,8 chegaram a elaborar um plano para se matar. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Você sabe que o suicídio das mortes, há uma estatística de morte, e o suicídio, ele está no mundo, as pessoas morrem por determinadas coisas, no trabalho, acidente de carro, drogas, e um monte de coisa. Mas o suicídio, ele está em 7º lugar. Porque 38 pessoas morrem por dia. E por que eu estou falando isso? Sem esperança. Muitas pessoas morrem por dia sem esperança, querendo acabar com os seus problemas. Porque o suicídio é isso, é um pensamento de acabar com os seus problemas. Então, a importância de você tratar a sua saúde mental. E
transtornos mentais, eles levam ao suicídio. E o que são transtornos mentais? Ansiedade, né? Depressão. Tudo isso vai causando um transtorno na nossa mente que vai levando ao ponto de nós não termos mais, acharmos que não temos mais caminho, mais solução. Por isso que é importante você atentar para isso, para a sua saúde mental. E a pergunta que eu deixo hoje para você: como está a sua saúde mental? Como está a sua mente? Você tem cuidado da sua mente? É porque muitas pessoas elas acham que somente o corpo é importante. A mente é extremamente importante. É a mente que faz as escolhas. É ela que nos direciona. Uma mente que está sempre doente, ela não consegue ter o ouvido sensível à voz do Espírito, porque ela está sempre doente. Então, cuide da sua mente, para que você consiga ouvir a voz de Deus. Vamos para o assunto então. Você acha, e a pergunta também que a gente vai iniciar aqui no nosso tema, a gente vai introduzir aqui, você acha que você deveria usar menos o celular? Você acha? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Quem acha que deveria usar menos o celular na mão? Algumas coisas elas têm que fazer sentido para o pregador, tá? E eu me incluo nisso, por isso que a mensagem é para mim. Porque eu acho que eu deveria passar menos tempo no celular. E uma pesquisa que foi feita, né, aqui no Brasil, fez essa relação. E foi perguntada para todas as pessoas, essa mesma pergunta que eu fiz para vocês. E 95% das pessoas acham que deveriam usar menos o celular. 95% das pessoas. Os outros 95% eram porque tinham alguma deficiência, era cego, alguma coisa assim. Mas preste atenção nisso, né? Essa é uma realidade nossa. Nós usamos o celular para tudo. A gente usa para acessar banco, para comprar coisas em mercado, farmácia, Amazon, e assim vai. A gente usa o celular para tudo. O celular hoje ele não é mais um acessório, ele virou uma parte nossa. Ele é nosso. Outra pergunta que foi feita nessa pesquisa: você consegue ficar sem celular? Sim. Você consegue ficar? Eu consigo. Serginho trabalha com vendas ali. Não que eu trabalho dizer para mim. Mas não consegue. Hoje não conseguiria, né? Eu também, eu trabalho no celular. Minhas informações estão tudo lá no celular. Então a gente depende do celular. Só que você conseguiria ficar sem o celular um dia? Sim? Sim. Uma semana? Não. Uma semana? Não? Eu trabalho. Quem diria um mês? Posso arrumar só outro emprego. Segundo o levantamento da Harvard, uma pesquisadora dos Estados Unidos, foi realizado entre os brasileiros aqui uma pesquisa, e dos 100%, 56% dos brasileiros disseram que não conseguem ficar longe do celular por mais de uma hora. Você entende o que eu estou dizendo? Mais de uma hora. A pessoa não consegue se livrar do celular uma hora. Porque o nosso contexto de correria hoje, de tudo que a gente vai fazendo, do nosso trabalho e enfim das coisas que a gente faz no dia, eles nos deixam tão distraídos que a nossa distração é pegar o celular. Se eu tivesse, de repente, se eu tivesse uma pessoa pregando alguma coisa a mais, vocês com certeza estariam ouvindo no celular, né? Vendo ou ouvindo notícias. Porque o celular ele conecta, né? E eu digo, não é o celular que conecta, porque antigamente a gente tinha o celular, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro que, né,
O celular da Nokia ele era grossão assim, né? Quando eu falo para os adolescentes, né, que ele era grossão assim, pá, isso é legal. Eles ficam meio assim, porque não tinha internet. A internet ela veio e conectou o mundo. Ela conectou o mundo. E o mais difícil disso de entender, a pergunta que eu vou fazer para vocês agora é um pouco ao contrário, com outra coisa que a gente deveria dar importância. Você acha que você deve orar mais? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Todos? Sim. Porque a pesquisa que foi feita com todos os que, oram, ela deu isso, deu 100%. Todos acham que deveriam orar mais. E eu me incluo nisso. Mas a pergunta é assim, se nós achamos que devemos orar mais e não oramos por quê? Que estão no celular. Será que não oramos por falta de tempo? Sim ou não? Sim. Oramos por falta de tempo? Não temos tempo para orar? Não temos tempo para orar? Eu digo sim, porque assim como a oração, um livro, nós precisamos exercitar essa questão de ler mais. Então eu vejo que há o vazio e a desocupação. E esses 38 pessoas provavelmente queriam suicídio é por falta de alguma coisa, está faltando algo. E quando a gente conhece a Bíblia, os livros, é mais fácil da gente não ficar totalmente dependente desse meio de comunicação que tomou conta da nossa vida. É verdade. Então, deveria. Eu vejo por aí. Deveria. Mas você deve entender que se você não ora como você deveria, não é por falta de tempo. Tempo você tem. Agora, você pode dizer assim, eu não oro porque eu não organizo meu tempo. Aí é diferente. Mas a verdade é que uma pesquisa feita no âmbito da nossa igreja, 48% alegaram ler a Bíblia todos os dias, de 15 a 30 minutos. Todos os dias, 48% de 100%. Você sabe quanto a pesquisa revelou que os brasileiros, que possuem, aqui foi feita uma pesquisa, quanto tempo os brasileiros passam no telefone por dia? 20. 9 horas e meia do seu dia. 9 horas e meia do seu dia. E daí uma pesquisa feita no âmbito da igreja diz que 48% lê a Bíblia todos os dias, mas lê 15 ou 30 minutos. Enquanto nós que estamos incluídos nessa pesquisa de 9 horas que passam no telefone, podemos estar lendo a Bíblia 15, 30 minutos. E esse 48% que é feito aqui no âmbito da igreja, é porque é feito aqui. Se a gente for para outros ramos, aí queda drástica. Mas por que a gente está falando disso hoje? Porque nós precisamos ter relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos. O capítulo é 6, o versículo é 31. Amém? Amém. Vamos orar? Grande Deus, obrigado por Sua palavra, que a Sua palavra seja viva em nosso coração, Amém. que ela seja plantada em terreno fértil, que ela produza frutos para a nossa vida, Senhor. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Diz o seguinte: e ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo, nem para comer, visto serem numerosos
os que iam e vinham. Esse relato aqui do 6:31, ele está num contexto onde os discípulos, eles receberam a imposição de mãos, e eles receberam um poder especial do Santo Espírito. O Santo Espírito foi derramado sobre eles, e eles saem para a primeira expedição deles. Jesus tinha avisado, tinha alertado eles, que eles fariam obras maiores e melhores do que a dele, porque eles viam Jesus curar, eles viam Jesus fazer os paraplégicos andar, os paralíticos, né? Eles viam o morto reviver, ressuscitar. Então eles viam isso e eles se perguntavam. E Jesus disse: não, vocês vão fazer coisas muito maiores. E isso realmente aconteceu. E eles saem nessa expedição. E agora eles começam a curar, eles começam a fazer milagre. E as façanhas deles são grandes. E eles voltam. Agora eles tinham ido sem Jesus. E eles voltam agora. E eles tinham sido comissionados para fazer atender cidades, vilarejos. E eles voltam agora e eles começam a dizer, e eles começam a relatar, né? A gente fez isso, a gente conseguiu fazer essas coisas, a gente fez milagres, a gente curou, e eles estavam alegres com isso. Eles começam a entender o propósito de Jesus ter escolhido eles, e o propósito do Evangelho. Só que, para realizar tal obra e para estar com Deus e para fazer tamanho feito, eles corriam o risco. E qual que é o risco? De atribuir aquela honra que não era deles a eles mesmos. Porque os milagres que eram feitos e eram feitos e realizados por Jesus, em nome de Jesus. Mas era tamanha a façanha que eles faziam ali, era tamanha as coisas, os milagres realizados, que eles corriam esse risco de atribuir aqueles milagres a eles. E não é à toa que no seu ministério Jesus, ele ensinou como orar. Ele passava tempo com Deus. Ele se retirava ao lugar sozinho para orar. Ele ia ter comunhão com Deus. Ele ia ter comunhão com o Pai. Por que ele fazia isso? Para deixar como um ensino também, de outras tantas coisas, para os discípulos. Que eles precisavam ter relacionamento com Deus para não atribuir aquilo que não era deles a eles mesmos. O risco de atribuir e dar honra para eles mesmos, tendo um orgulho espiritual, que para todos nós é uma das piores armadilhas que Satanás faz. Muitas vezes você conquista algumas coisas, você tem uma vida de conquistas, e você diz: não, eu conquistei pela força da minha mão. E você diz: eu consegui. Eu fui dias e horas sem dormir, foi muitos dias trabalhados e agora eu consegui pela força da minha mão. Essa é uma das piores armadilhas que você pode viver. Porque quando a gente atribui aquilo que não é nosso, não vem de nós, a nós mesmos, nós estamos fazendo uma obra do inimigo. Porque se Deus me abençoou, e se Deus derramou bênção sobre mim, se Deus me deu a bênção de receber vitórias, de conseguir, de conquistar, eu devo dar a Ele. É por isso que Moisés no deserto, lá quando ele estava no Sinai, ele ia ter comunhão com Deus. Como Elias junto ao ribeiro de Querite, os discípulos também precisavam se pôr à parte das cenas normais, do corre-corre do dia a dia, das preocupações, das atividades do dia a dia, para ter relacionamento com Deus. Se colocavam à parte para ter comunhão com a Trindade, se colocavam à parte para ter comunhão com aquilo que Deus criou, a natureza, entender a vontade de Deus
para o seu coração. Por isso que é tão importante você ter a mente saudável, para que você entenda a vontade de Deus para o seu coração. Muitas pessoas passam anos procurando a vontade de Deus para o seu coração, procurando o que Deus quer da minha vida, por que aconteceu isso na minha vida, para onde é que eu estou indo, eu não sei para onde é que eu estou indo, o que está acontecendo? E nunca é respondido, porque não se tem relacionamento com Deus, não se há momento de oração, não se tem intimidade com Deus. Como é que eu vou saber para onde é que eu vou, para onde é que eu estou indo, se as minhas escolhas são verdadeiramente aquelas que vão dar propósito para a minha vida, se eu não converso com aquele que é o propósito? Há uma necessidade, ainda mais hoje, de atender esses pilares: comunhão, a criação, nosso coração. Você sabe que Deus criou a natureza para que nós tivéssemos um contato com a natureza, e tendo esse contato com a natureza, a gente chegasse a contemplar a natureza e entendesse que tudo que Deus criou é belo e que Ele é o Criador e mantenedor. Por isso que Jesus vai dizer, né? Olham os lírios do campo como se vestem. Nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu como eles. Porque é Deus quem sustenta os lírios. É Ele quem criou os lírios. Salomão teve um dos maiores reinos da terra, folhado em ouro muitas das suas mobílias. Entende? Então Deus criou a natureza para que você tivesse esse contato. E não é à toa que a natureza é tão importante para nós, que muitos, quando estão em contato com a natureza, aqueles que gostam, né? Muitos gostam de campo, outros gostam de praia e tudo mais, mas tudo envolve a natureza. Não é à toa que quando chega o verão aqui, a nossa praia ela enche de pessoas. E por que enche de pessoas? Porque pessoas vêm o quê? Procurar descanso, para sair do corre-corre, para sair da rotina, da normalidade. Elas vêm procurar descanso, elas querem chegar na praia, ver as ondas, quando não tiver o chocolatão, ver as ondas, sentar ali com a sua cadeirinha, com o seu cooler, com a sua água, com o seu guarda-sol e apreciar a criação de Deus. Deus, Ele criou a natureza para que a gente tivesse esse espírito de buscar Ele em meio à natureza, entender que Ele é o Criador. E todo esse movimento que a gente vê é para se desconectar. Se desconectar. Hoje, mais do que nunca, precisamos adicionar na nossa rotina momentos com a natureza. Caminhando, sei lá, correndo, com a família, sozinho. A natureza, ela não é um Deus, como muitos pregam aí fora. Mas ela é um produto de Deus. Deus criou para nós. Devemos também ter comunhão com o nosso próprio pensamento. Vivemos em dia em que as pessoas não conseguem mais ficar sozinhas com elas mesmas. As pessoas hoje não conseguem mais ficar sozinhas com elas mesmas. Ou quando não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas, não conseguem ficar com os outros. Criam barreira nos seus relacionamentos. Eu não consigo mais estar no lado de pessoas. Ou, eu não consigo mais me aguentar, eu ficar sozinho. As pessoas não param mais para organizar os seus pensamentos. Elas não param mais. Dessa maneira vão ficando cada vez mais fracos emocionais e espirituais. E por que vão ficando cada vez mais fracos e emocionais e espirituais? Porque quando você vai parar, chega uma notificação. A notificação no grupo. Aí tu vai lá no grupo. Aí, lá no Instagram. Aí, quem tem Face vai no Face. E você não para, sua mente sempre está em processo. Você não para um momento para
ter esse relacionamento, essa conexão com Deus. E por isso que vai se ficando cada vez mais fraco, e tanto emocional como espiritual. Porque muitas coisas você acha que você está fazendo, que você está com conexão com Deus. Você acha. Mas a conexão que Deus quer não é essa que você acha. A conexão que Deus quer é aquela que Ele descreveu. E tu, quando for orares, entra no teu quarto, fecha a porta e sozinho, você e seu pai, você ora em secreto. E teu pai que ouve em secreto, ele vai te atender. Você acha que você está em relacionamento com Deus, mas Deus precisa de coisa mais íntima com você. Ele precisa ouvir de você os seus anseios, a sua ansiedade, aquilo que te deixa angustiado, nervoso, as suas vitórias. Quando foi a última vez que você falou das suas vitórias para Deus? Quando foi a última vez que você conversou com Deus intimamente, só você e Ele? Quando foi a última vez que você despejou lágrimas aos pés dele, dizendo: Senhor, eu não consigo? Há a todo tempo uma notificação, uma tragédia, o clima, o esporte, as fofocas e até mesmo a igreja. Tudo te tira do foco. Somos muito facilmente dispersos. Enquanto você acha que as notificações estão te levando para algum lugar, há um lugar que há notificações mais importantes e que deveriam ser levadas em conta. Amém. Há notificações aqui que são para a sua vida eterna. Não somente para a sua vida eterna, mas para a vida da sua família, dos seus filhos e de todos aqueles que você ama. Amém. Amém. Não dá para a gente querer acompanhar o mundo. Não dá para você querer interagir com tudo. Você tem que ser seleto. Se você for passar o dia inteiro no WhatsApp, você fica a grupos para tudo. No meu trabalho tem 3 grupos, 4 grupos. Tu fica lá, tu fica o dia inteiro. Coloque limites na sua agenda. Coloque limites. Quando Jesus fala: vinde à parte e repousai um pouco, Ele queria que as pessoas estivessem em comunhão com Ele. Ele queria receber as pessoas. Ele queria conversar com as pessoas. Para vocês terem noção, Jesus ele está no contexto aqui de João Batista. João Batista, seu primo, ele tinha acabado de receber a notícia que João Batista tinha sido morto. E havia no meio daqueles discípulos ali que ouviram essas palavras: vinde repousar um pouco, os discípulos de João. Só que os discípulos de João, eles em 3 partes, eles dificultaram o ministério de Jesus. Como assim dificultaram? Eles ficaram enciumados quando Jesus veio e, por exemplo assim, ele sucedeu aquilo que João Batista falava. Ele veio era aquilo que João Batista apontava. Jesus veio e agora ele diz assim, eles pegam e vão lá no quarto e dizem: ó, João, e Jesus lá. João vai dizer que eu diminui, que ele cresça. Ele precisa crescer. Eles estavam com ciúmes, eles não queriam aceitar Jesus como mestre. Eles não queriam estar ali com Jesus, porque eles entendiam que João Batista era o mestre deles. Outro ponto também, eles estavam dentro daqueles fariseus que apontavam Jesus por comer com pecadores e publicanos. Eles apontavam, porque João Batista pregava o arrependimento em João Batista. Ele fazia: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos. Vocês devem se arrepender dos vossos pecados. Agora chega Jesus e vai comer com os pecadores. João Batista pregava arrependimento. Chega Jesus e vem comer com os pecadores. Só que eles não entendiam como Jesus agia para assim trazer salvação para os pecadores.
Não é você se afastar de pecadores, porque senão Jesus deveria se afastar de mim. Eu sou pecador, eu não sou melhor que vocês. Ninguém é melhor que ninguém. Mas eles não entendiam esse processo da salvação, não entendiam o processo do Evangelho. Outro ponto também é que eles tinham, além de ciúme, crítica, eles eram incrédulos. Eles não achavam que Jesus era o Messias. Eles questionavam se Cristo era o Messias ou não. E o que deixava eles mais chateados é que se Jesus era o Messias, e lá no cárcere, na prisão, tinha o seu primo, um profeta, que pregava sobre Deus, por que Jesus ele não movimentava para tirar João Batista da prisão? Isso deixava eles chateados. E agora, quando eles chegam lá, Jesus diz para eles: vinde e repousai em mim. Eu quero tirar esses anseios da sua mente, da sua cabeça. Eu quero que vocês entendam como é o processo. Eu quero que vocês confiem em mim. E talvez nós podemos estar nessa caminhada desses discípulos de João Batista, tendo ciúmes, tendo incredulidade, tendo crítica. Poxa, aquela igreja lá, né, não dá. Ou incredulidade, não vai até Jesus, até aqui vai, mas depois daqui já não vai mais, porque, né, não vai dar. Incredulidade. Muitas pessoas, para se sentir útil, valorizam o corre, desejam mostrar que estão sempre em movimento, porque acham que isso é comunhão. Mas Deus diz hoje para essas pessoas que pensam assim, que devem estar sempre em movimento e tudo mais, e que não param, e que estão sempre correndo, e que não tem tempo para organizar seus pensamentos, e que a vida está levando para o desfiladeiro. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietem as suas almas. Não é sábio estar sempre sob a tensão do trabalho e a agitação do mundo, mesmo em entender as coisas espirituais dos homens. Dessa forma, é negligenciada a comunhão pessoal, que ao mesmo tempo sobrecarregam as energias espirituais e físicas. Ser cristão exige abnegação. São preciosos nos olhos de Deus os sacrifícios dos homens e das mulheres que se envolvem, que desejam estar na presença de Deus, que procuram vir na igreja, que procuram estar em comunhão com Deus. São preciosos nos olhos de Deus. Mas precisamos cuidar que o excesso de zelo não derruba ou crie barreiras entre nós e Deus. Não dê a Satanás alguma vantagem para que se aproveite da sua fragilidade humana, impedindo o avanço da obra de Deus na sua vida. O excesso de zelo. O excesso de zelo, né? Um pouco de negligência também, mas há excesso de zelo na história do profeta Eli, né? Muito zeloso com seus filhos, né? Deixou o zelo dos seus filhos tomarem conta daquilo que era precioso. E os dois acabaram mortos. Se preocupe em passar tempo com Deus ao invés de passar tempo com as coisas. Não podemos parar de fazer o nosso trabalho, o nosso envolvimento, porque Deus quer nos salvar. Não podemos se perder no processo. Se você está aqui hoje, se Deus te chamou hoje para estar aqui, se Deus quer que você ouça o chamado dele, você deve atender o chamado dele, você deve procurar caminhar pelo caminho que ele está te ensinando, te instruindo. Mas você deve, nesse caminho, cuidar para que você não se perca. Porque o processo de salvação, ele leva o quê? Um dia? A vida toda. O processo de salvação leva a vida toda. Diferente, né, de alguns lugares que dizem, olha, se você me dá tanto, você está salvo. O processo de salvação leva a vida toda.
A salvação é pela graça, somente pela graça. Você precisa consagrar tempo de oração, meditação, estudo da Bíblia. Você não tem feito isso? Você deseja morar no céu? Unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo se mostrará eficiente. Unicamente. Com muita oração vai ser eficiente. Se Cristo sentia a necessidade de orar, de se desconectar com as coisas, de se envolver, imagina nós que temos tendência para o mal. O desejo pelo pecado. O problema não é que nós temos apenas tendência para o mal. Nós temos desejo pelo pecado. Nós sentimos prazer em cometer os pecados. Por isso que você deve orar. Você deve ter relacionamento com Deus, para que esses desejos do seu coração, eles deem espaço cada vez mais para os desejos de Deus para a nossa vida. Amém. Ouça e preste atenção. Muitas das suas decepções são por falta de ouvir os conselhos de Deus. Mas como você irá ouvir a voz de Deus? Se você tem tantas vozes silenciando a voz que te evitaria as decepções. Você permite que outras vozes deem espaço àquela voz que unicamente, claramente, deveria ser de Deus. E você dá ouvido a ela todos os dias. Enquanto o Espírito Santo está batendo no seu coração, está batendo. Filho, volta para casa. Filho, abandona isso. Filho, eu preciso de relacionamento contigo, filho. Esse caminho que você está indo não é um caminho de vida, e sim um caminho de morte. Quem está silenciando a voz de Deus na sua vida? Quem silencia a voz de Deus em sua vida? Silencia as vozes de Deus que te impedem de ouvir o Senhor. Quais são as suas vozes? Será que é o celular, a internet, os colegas? Qual voz te impede de ouvir claramente aquele que te ama? Aquele que não te abandonou? Aquele que quando você mais precisar, estará ali. Irmão, mas eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi uma pessoa que eu muito amava, e onde é que está Deus? Ele está no mesmo lugar que ele sempre teve, no trono dele. Deus, ele não trabalha para uma vida terrena, uma vida de poucos anos. Ele quer trabalhar para que você tenha a vida eterna. Amém. Você acha que Jesus, ele não moveu um dedo da prisão de João Batista, por quê? Porque João Batista, ele já estava lá na eternidade. Ele já está lá. Sua vida de comunhão com Deus, seu ministério, tudo aquilo que ele fez, pelos méritos de Cristo, consagrados nos méritos de Cristo, no sangue de Cristo, João Batista agora, ele pode ser salvo. E ele estará lá na reunião dos redimidos. Você deve atender a voz de Deus. Deus é especialista em resolver problemas. Deus é especialista em resolver aquilo que você não consegue. Faça um compromisso com Deus. E é hoje o dia do compromisso. Há problemas que só vão se resolver com oração. Oração abre portas que somente por meio de Deus tocando, Deus agindo, somente Ele agindo, essas portas irão se abrir. Senão elas estarão fechadas toda a sua vida. Entenda isso, oração é a chave, muitas portas. Talvez você esteja passando por algum problema,
que você deva entregar em oração para Deus. E você está aí patinando no problema, você está aí patinando na causa. E você não entendeu ainda que você precisa ter momentos com Deus, relacionamento com Deus. E há 3 coisas que são necessárias, e a gente fecha com isso. Eu não quero mais roubar o teu tempo. Há 3 coisas que são necessárias para que a gente tenha um compromisso com Deus. E não diria necessário, algumas dicas. Você deve organizar o seu tempo. Primeiramente, organizar o seu tempo. E você deve reservar um lugar para Deus. Como assim, irmão, um lugar para Deus? Não sei. Vai ser o teu quarto, a tua sala, um lugar para Deus. Você vai reservar e você vai dizer, ó, esse aqui é o meu lugar com Deus. E eu vou orar aqui com Ele. Você deve... Paulo, ele fazia muito isso. Paulo, ele era tão organizado, ele gostava tanto de ter intimidade com Deus, que ele, por ter muitas viagens, ele não tinha um lugar, mas ele tinha um horário. Apesar de estar sempre em oração, a sua mente voltada para Deus, Paulo, ele fazia isso também como discipulado. E ele tinha horário. Você deve colocar um horário. Você deve dizer, eu vou estabelecer um horário para falar contigo, Senhor. Não sei qual é o horário que você se encaixa. Talvez de noite, talvez de manhã. Não sei qual é o horário. Mas você deve ter um horário. Um horário específico para Deus. Um lugar específico para Deus. E quando você estiver lá, no lugar e no horário, ou somente no horário, você vai falar sobre as suas coisas. Sobre as suas dores, sobre as suas tristezas, sobre os seus transtornos mentais, sobre os seus aborrecimentos, sobre aquilo que você faz que você não deveria, sobre as suas vitórias, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. Você vai abrir o coração, você vai falar para Deus aquilo que você fala para um amigo íntimo. Você deve se organizar e entregar as suas dificuldades nas mãos de Deus. Amém. E é o seguinte, quando nós temos pessoas que oram, né? E aqui, graças a Deus, há pessoas que oram, intercedem uns pelos outros. Mas quando há esse tipo de oração, esse tipo de entrega, esse tipo de compromisso, se nós houvéssemos somente metade das pessoas que estivessem aqui, somente esse lado aqui dos bancos, tendo um lugar, tendo um horário e tendo um compromisso com Deus, as janelas dos céus elas seriam abertas. Amém. Porque Deus não é homem para que minta. E Ele diz que todo aquele que se entrega a Ele, todo aquele que está nele, Ele com certeza ele conclui a boa obra. A pergunta é muito fácil, só que a resposta tem que vir do seu coração. Eu já decidi, mas o Espírito Santo está me pedindo para mim dizer para você. E pense bem na sua resposta. Quem deseja ter compromisso com Deus, quem deseja ter mais tempo com Deus, assumindo o compromisso, levante sua mão. Amém. Amém. Deus seja louvado, porque com certeza esse compromisso que você está fazendo trará grandes bênçãos para a sua vida. Amém. Mas a serva do Senhor vai dizer que o orar é o respirar da alma. Assim como nós não conseguimos ficar sem respirar, a oração para o mundo espiritual e para nós que somos cristãos, ela é como o oxigênio. Não há vida sem oração.
Se você até hoje não exerceu ou não exerce o ministério da oração, se você não dedica tempo à oração, você até hoje estava morto. Mas pelo seu compromisso aqui hoje, Deus vai trazer vida na sua vida. Amém. Então fique de pé, vamos cantar, falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque Sua palavra é viva, Senhor. E obrigado porque é tempo de salvação, Pai. Amém. Não queremos ser mortos espirituais, Senhor. Queremos ter vida. Porque
servimos aquele que é vida e vida em abundância, Pai. Amém. Não há lógica nisso. Por isso, Senhor, aumente a nossa fé, Senhor. Que possamos organizar os nossos pensamentos. Traga saúde na nossa mente, Senhor. Amém. Que possamos se entregar à esperança de Jesus, ó Pai. Amém. Torne os nossos dias mais claros e menos escuros, ó Pai. E que possamos assim, Senhor, diante da Sua palavra, do Seu poder, da Sua graça, da Sua bondade, descansar, Pai. Descansar nas promessas no Seu amor. Amém. Esteja com todos que aqui estiveram, abençoe eles, dê um bom retorno a todos os seus lares e abençoe eles nas suas decisões e nas suas escolhas, Senhor. Amém. Que eles decidam estar aqui no próximo culto, Pai. Obrigado por tudo, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.